Galera, boa noite, tudo bem com cada um de vocês? Espero que tenha sido aí uma semana muito proveitosa. Iniciamos aí um capítulo especial nessa nossa programação, né? A gente interrompeu aí por essa sexta-feira para a gente abordar um tema muito importante que tem sido aí muito falado, muito discutido na nossa sociedade, e a gente também não poderia deixar de trazer esse conteúdo para você. E junto com esse conteúdo, a gente também trouxe pessoas aqui que são dadas, né? Pessoas que estão na área, trabalham com pessoas, e a gente vai poder aprender bastante com eles hoje, poder aí bater um papo legal, e a gente alinhar algumas coisas importantes, principalmente relacionadas à nossa juventude. Então, a gente inicia essa noite a nossa programação aqui, esse Papo de Jovem, com o tema Ansiedade, Carência e Depressão, as pressões que afetam os jovens. Eu quero já dar boas-vindas à Tainá, que é a nossa convidada de hoje. Peço que ela se apresente brevemente e nos alentar e nos prestigiar com sua presença. Primeiro, eu agradeço o convite, né? Eu sou a Tainá, sou formada em psicologia, fez um ano que eu me formei. E hoje eu espero que a gente possa bater um papo mesmo, né? Conversar um pouquinho sobre esses temas que estão tanto relevantes, né? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, por tudo que a gente está passando, nessa questão, nesse contexto que a gente está enfrentando de pandemia. Então, sejam muito bem-vindos a todos que estão assistindo conosco e eu espero contribuir também de alguma forma para a gente construir um bate-papo legal hoje. Beleza. Quero também dar boas-vindas ao Carlos Soares, que está aí com a gente. Meu irmão, muito bem-vindo. Obrigado pelo seu sim. E a palavra é sua. Paz de Jesus, é amor de Maria, esteja com todos. Para mim também é uma grande alegria, satisfação ter essa oportunidade, né, de estar contribuindo de alguma forma. Também sou psicólogo, faço atendimentos em consultório, mas tendo em vista aí a pandemia, só estou fazendo atendimento psicológico online e faço parte da paróquia Nossa Senhora da Paz, a mesma paróquia aí do nosso irmão Felipe. Sou do Ministério de Pregação, sou ministro da Palavra também, e estamos aí, pela graça de Deus, participando com vocês. Para mim é uma alegria e sejam todos bem-vindos que estão nos assistindo. Amém, muito obrigado. Então, boa noite para o Felipe, né? Ele está na luta. Hoje ele veio aqui comigo participar dessa programação com esses dois profissionais da área, que são muito mais capacitados do que nós, né, Felipe? Tem expertise maior, mas aqui nós estamos também para aprender. Então, boa noite, Felipe, e vamos que vamos. Boa noite aos nossos irmãos aí que vão conduzir a live, nossos irmãos especialistas, psicólogos. Veja como essa pequena empreitada aqui está se tornando algo muito sofisticado, né? Agora a gente tem aí dois psicólogos para ajudar a gente aí a driblar essas dificuldades que a gente tem vivido. Boa noite a todo mundo que nos acompanha e aproveita para deixar aquela curtida, para compartilhar essa live e participa aqui com a gente, deixa também a sua pergunta que a gente lança aqui para os nossos psicólogos aqui e com certeza vai ser uma noite gratificante para todos nós. Isso aí. Como o Felipe disse, né? Caso você que está nos assistindo agora nessa live tem alguma pergunta para fazer para os nossos irmãos aqui que são convidados, os nossos psicólogos. Falo nosso porque eles já estão convidados a participar em outras lives com a gente, fica o convite. Então, se você tiver alguma pergunta direcionada ao tema que nós estamos aqui abordando hoje, justamente sobre ansiedade, carência, depressão, você pode deixar aqui nos comentários
ao longo da programação, ao longo da transmissão, a gente vai estar apresentando isso para tirar sua dúvida e de muitas outras pessoas também, beleza? Então, para a gente começar bem essa live, eu quero fazer uma pergunta um pouco questionadora, né? Hoje a gente sabe de vários impactos que tem na sociedade, principalmente na questão da ansiedade e da depressão. A gente vive um tempo difícil, um tempo de isolamento, um tempo aí onde as pessoas estão tentando se adaptar ao novo normal, né? Mas, enfim, a gente sabe que em decorrência disso houve uma grande crise nos casos de ansiedade, nos casos de depressão, carências elas afetivas. Como que vocês, tanto o Tainá quanto o Carlos, hoje, conseguem enxergar os impactos precisos que se dão, principalmente nesse tema que nós estamos trazendo aqui, que é a ansiedade, a depressão e a carência na vida do jovem. Começando aí pela nossa irmã, Tainá. Vamos lá. Deixa eu só compreender aqui um pouco melhor a pergunta. Eu acho que você quis dizer a questão de como está tão relevante, como está tão aparente, né? Essa questão da ansiedade, da carência, devido a esse contexto que a gente está vivendo. É isso mesmo, né? Tá. Eu acredito que na questão principalmente do afastamento social, né? De tudo isso que a gente tem que estar vivendo, eu acho que fica mais claro e mais evidente tudo isso que os jovens vêm enfrentando. Eu acho que já é algo existente, sim, já é algo que a gente já estava passando, mas com essa realidade fica mais perceptível, fica mais visível, né? Essa questão, a realidade mesmo que nós enfrentamos. E eu acho porque devido ao que a gente vive hoje, sabe? A gente tá numa sociedade muito imediatista, tudo tem que ser para ontem. Essa questão da gente se colocar como ser social também hoje é muito exigente, tem todo uma cobrança, né, de que a gente tem que seguir um padrão já pré-definido. Então, assim, eu acredito que essa cobrança que é social mesmo, eu acho que ela vem nos atingindo, nós como jovens principalmente, né, de uma forma muito cruel mesmo, porque ela nos cobra e nos coloca num lugar de que a gente tem que fazer e tem que ser neste momento e a gente tem que ser aquilo que fala. E eu acho que a maioria das vezes é onde que a gente se perde na questão de se perguntar, será se é isso mesmo? Será se é por aqui mesmo que eu vou seguir, que eu quero seguir? E eu acho que é por aí que vem, né? A questão da ansiedade, da carência, da depressão, que a gente acaba se perdendo nesse percurso aí, nesse meio termo dessa busca de constituir como uma pessoa, de me constituir como um ser. Então, eu acho que por aí é que tá surgindo essas grandes dificuldades, né? Na definição do que eu quero para minha vida e de como conseguir e de como buscar, de como traçar esse caminho. Então, acho que nessa caminhada é que está havendo grandes conflitos aí para que possa gerar esse contexto de jovens ansiosos, né? De jovens que estão cada vez mais sendo assolados pela depressão. Então, acho que é isso daí que a gente precisa tentar com atenção mais voltada para esse caminho, para esse percurso. Eu acho que é por aí. Só perguntando, veio uma pergunta agora, Tainá, o José, ele pergunta qual que é a melhor forma de ajudar aquela pessoa que tem crise de ansiedade. Olha, vamos lá. A pessoa, quando ela está em crise, né, eu acredito que ela vai recorrer às pessoas que ela tem mais vínculo mesmo, quem a conhece de uma forma mais próxima. Então, nesse momento de crise, eu acredito que a gente tem que ter mais estratégia mesmo, para que esse momento
que essa pessoa está em crise, ela seja de uma forma não que distraída somente naquele momento, né? Para que ela tenha, assim, de alguma forma, uma conversa ou naquele momento mesmo que seja interferido de uma forma concreta para que ela venha a ser de uma forma mesmo que ela perceba onde que ela está, né, o que ela está vivendo naquele momento, mas que também não assombre, não assuste de uma forma que você está em crise. Eu acho que isso é importante também. Falar algumas palavras que eu acho que são mais disparadoras, como calma, pare, não faça isso, acho que é bem delicado. Então, que a gente tenha também esse cuidado de não colocar a pessoa em mais... que ela não fique mais assustada, né? Então, com as estratégias do que você conhece, que ela faça naquele momento algo que leve ela a respirar, né? A ter um pouco mais de calma, sem usar esta palavra, claro, mas que você esteja do lado dela também. E uma coisa que eu acho muito importante é que no momento que a gente auxilie, ajude ela a vencer essa crise de ansiedade, passou aquele momento, que a gente possa traçar a estratégia junto com ela também, para que ela possa realmente vencer esses momentos e vencer também o que leva ela a ter essa crise de ansiedade, né? Porque se ela passa por essa crise, é que eu acredito que tem algo que anteceda, que pode ser que naquele momento tenha algo que foi disparador, né, para que essa crise aconteça. E se ela não identificou, ela buscar identificar isso, né? Quais são as questões disparadoras que fazem com que ela entre nessa crise. Então, assim, acho que mais importante também, após vencer esse momento, essa crise, é ela ter o cuidado de identificar o que está causando, o que está levando ela a ter essa crise, para que isso seja realmente de alguma forma acompanhado, né? Para que isso não venha a voltar a acontecer. Acho que é por aí. Legal. Eu quero direcionar essa pergunta para o Carlos, e a mesma pergunta que foi feita, mas aproveitando já a pergunta que foi feita no chat pelo José. Carlos, na sua visão hoje, como psicólogo, né? Você aí tem um tempo já trabalhando na área. Quais são os pontos importantes que você analisa que tem influenciado justamente nessa questão de ansiedade e depressão? E aí, qual a melhor forma da pessoa de ajudar as pessoas, como o José nos traz a pergunta? Bom, como nós bem sabemos, né, há vários fatores que desencadeiam uma crise de ansiedade, né? E quando você percebe uma pessoa que está passando por esse momento, o mais importante de tudo é que você, primeiramente, precisa manter a calma e tentar trazer essa calma para essa pessoa, porque ela está vivendo um momento de tensão, talvez por conta de um evento no qual ela está vivenciando, e faz com que ela fica preocupada, tem as suas crises. Então, nesse momento, você aprender a acalmar essa pessoa, saber ouvi-la e mostrar para ela, tentar para que ela consiga enxergar que muitas vezes não é aquilo que ela está pensando. Porque, por exemplo, uma pessoa quando está com ansiedade, de repente, você vai fazer uma prova, você vai fazer alguma coisa que te gera medo, te gera preocupação, e o seu pensamento fica voltado a coisas que ainda não aconteceram. E a pessoa acaba tendo essas crises de ansiedade, né? Recentemente, por exemplo, teve uma pessoa aqui que eu conheço que ela teve crises de ansiedades, e a minha esposa conseguiu acalmá-la naquela tensão que ela estava, apenas ali dando o apoio, mostrando que ela estava presente, que ela poderia ajudar naquilo que pudesse e tentando acalmar aquela pessoa. Então, acho que, a princípio, o fator principal é isso, que nós precisamos entender aquilo que a pessoa está passando e tentar trazer uma calma para ela. Porque muitas vezes não é fácil. Às vezes a gente pode dizer muita coisa e, em vez de ajudar, a gente está, na verdade, ali aumentando ainda mais a tensão da ansiedade.
Legal. Felipe, vou passar a bola para o Felipe. Felipe quer fazer alguma pergunta? Não, aproveitando esse contexto que o Carlos tocou aí, a gente que vive nesse tempo de pandemia, nós sabemos que não apenas os jovens, né, mas todo o ciclo que envolve ele, seja a família, seja o meio profissional, seja o meio estudantil, vive picos de crise, né, por conta de estar recluso, por conta de não ter aquela mesma liberdade, por mais que nem todos respeitem questão de distanciamento, máscara, enfim, os protocolos que nós já estamos cansados de ouvir. Mas partindo um pouco aí para a questão da carência, o quão difícil para o jovem manter uma personalidade. Nós sabemos que o jovem, quando ele não foi amado nas fases que o antecederam até chegar aquele momento da sua vida, houve uma espécie de um acúmulo de falta de amor, né? Se é possível dizer isso, né? Faltou, né? Como se fosse uma caixa d'água, um barco, um oceano que faltou de amor na vida dele, né, em todas as outras áreas. E aí ele tem a tendência de tentar suprir das piores maneiras possíveis. Duas delas principais são as drogas e o sexo. Aquele que ainda não iniciou uma atividade sexual começa ali buscando, se aventurando. Aquele que já se iniciou começa tecendo um caminho de multiplicidade. Ele quer procurar outras experiências com outras pessoas, até mesmo do mesmo sexo. Como que hoje é possível trabalhar a questão da carência? Deixa aí a pergunta aos nossos irmãos psicólogos, começando pelo Carlos, depois pela Tainá. Diante desse contexto que a gente vive, como é possível superar a carência? Como é possível trabalhar, tirar toda a atenção aí de um princípio de solidão? É importante destacar que todos nós temos um pouco de carência, né? Uma pessoa ela pode dizer, eu não sou carente. Mentira, porque em algum momento da nossa vida nós temos uma carência. A carência de uma atenção, a carência de amor, de carinho, de afeto, enfim. Faz parte do ciclo do ser humano. Mas só que aquilo que o Felipe mesmo colocou, quando a pessoa é muito carente, tem uma bagagem aí de algo histórico, né, da sua vida. Talvez ela não teve uma atenção dada necessária dos pais e, consequentemente a isso, a pessoa torna-se carente. E quando ela torna-se carente, ela deseja que o outro supra a sua necessidade, supra aquilo que está lhe faltando, aquilo que não está preenchido. Então a pessoa ela busca no outro e às vezes a pessoa carente, o que ela acaba fazendo? Ela acaba fazendo tudo para agradar o outro e muitas vezes ela desagrada ela mesma para que ela consiga que o outro esteja sempre presente com ela. Então ela busca sempre satisfazer agradando ao outro, né? Então a carência ela acontece muitas vezes desta forma. E quando a gente entende assim, né, que o afeto, carência afetiva, é tudo aquilo que afeta, né? Então, assim, a pessoa carente, ela muitas vezes ela acaba se manipulando, ela acaba fazendo coisas para que ela consiga fazer com que aquele sentimento que ela sinta possa ser preenchido com o outro. Aquilo que o Felipe colocou muitas vezes também, a pessoa acaba fazendo sexo, né, por conta aí dessa sua carência, porque como ela não teve o amor paterno e materno, e muitas vezes ela projeta no outro esse sentimento que lhe falta. Então, quando nós não recebemos dos nossos pais, porque é o principal, né, lá na infância, no início, quando a gente não tem a atenção necessária do nosso pai, da nossa mãe, por exemplo, quando
o pai separa da mãe e não tem aquele carinho, aquele afeto que deve ser dado por eles, a criança ela vai procurar buscar o preenchimento disso em outra coisa. Às vezes, esse desejo, essa carência, ela pode ser projetada no uso de drogas, na sexualidade e dentre outras coisas mais. Então, é importante com que a pessoa ela consiga entender esse sentimento, essa carência, para que ela consiga lidar. Ou seja, para que ela não acaba sendo manipulada também pelos outros, né? Eu vi uma história recentemente, vou falar bem brevemente, de uma mulher que ela era casada e durante um tempo o casamento é aquelas mil maravilhas, como nós muito bem sabemos. Mas chegou um tempo que o esposo não começou a dar mais atenção, não se importar mais com ela, e chegou um momento que ela começou a sentir a sua carência afetiva. E como ela não estava recebendo do esposo, o que ela fez? Ela foi buscar no outro aquele desejo que ela não estava recebendo daquele que ela deveria receber. E ela acabou traindo o seu esposo com a outra pessoa, e aquela outra pessoa, o que acabou fazendo com ela? Manipulando ela, mentindo para ela, e ela, na sua carência, ela acabou caindo na conversa daquele homem, e a pessoa teve um prejuízo grandioso de valor. Por quê? Por conta da sua carência. Então, é importante com que, quando a gente perceber esta carência, nós precisamos aí tomar cuidado. Quando nós temos que aprender a dizer sim, quando é sim, não, quando é não. Quando você disser sempre, vou fazer isso só para agradar o outro, muitas vezes você está se manipulando, você está fazendo coisa para agradar o outro e você está esquecendo de você. Então, você precisa, a princípio, amar-se a si mesmo. É difícil para a pessoa carente? É difícil. Mas não é assim, porque em vez de você se ajudar, você vai piorar a sua situação, porque você vai ser refém de tudo aquilo que você está passando, você está vivenciando. Então, você vai ser sempre manipulada, você não vai ter sorte no relacionamento, vai ter dificuldade em outros relacionamentos, porque você vai desejar com que o outro sempre satisfaça os seus desejos, as suas vontades. E quando ele não fizer, essa sua carência, você pode ficar com a autoestima rebaixada, pode se sentir triste, enfim, outras coisas que podem acontecer a um caso de pessoa que tem uma carência afetiva. A questão da carência, acho que a gente vai bem por aí mesmo, quando o Carlos traz que todos nós temos essa carência e a gente precisa ter também uma certa responsabilidade sobre nós, né? Identificando essa questão da carência, a gente tem que traçar algumas estratégias também, porque eu percebo que nós, quando nós nos deparamos com a nossa carência, é onde que a gente vai ofertar mais ainda o outro, o nós. E quando eu vou oferecer para o outro, né, que seja amor, carinho, eu tenho que ter também para oferecer. Porque se eu ofereço ao outro o que eu não tenho, isso vai me causando mais ainda um sentimento de vazio, um sentimento de não pertencimento, enfim. O que vai me trazer também uma série de questões, tristeza, o que vai me deixar aí com a minha autoestima baixa, como o Carlos trouxe. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado de perceber o que eu estou oferecendo ao outro, né? Se eu tenho realmente essa condição de oferecer ao outro. E se eu estou oferecendo ao outro esse carinho, esse amor, se é pela questão de que eu tenho essa vontade, ou se é também para demonstrar que eu sou uma pessoa que oferta amor, que oferta carinho, ou se isso realmente me traz uma satisfação, né? Porque eu acho que, como eu comentei no início, a gente passa por a gente vive numa sociedade muito para mostrar, para deixar evidente a forma que eu sou uma pessoa assim, e então acho que a carência ela se depara muito com essa questão das verdades que eu vivo, né? Da questão de como eu sou, de como eu apareço para a sociedade. Então acho que a gente tem que ter estratégias também, né, para identificar essa carência
E no momento que eu identifico, eu acho que uma coisa também que a gente precisa deixar bem claro é que nós jovens, nós temos que assumir que a gente precisa de ajuda. E no momento que a gente identificar essa necessidade, a gente buscar essa ajuda também, né? Seja com os nossos amigos, claro que a gente identifica e sabe quem realmente está ali para nos apoiar, ou seja também com as pessoas, os nossos orientadores que a gente tem na nossa própria igreja, né, no nosso próprio movimento. Então, assim, buscar identificar o que realmente eu estou sentindo naquele momento. Se eu não tenho essa condição, mas assumir para mim que eu tenho que buscar essa ajuda. E eu acho que para a gente que está na posição também de quem vai o auxiliar, a gente tem que, em primeiro momento, na primeira questão, quando a gente identificar de alguém que vem buscar ajuda, é o acolhimento. Eu acho que isso a gente tem que deixar muito evidente, né? O acolhimento, ele tem que ser de uma forma um tanto de prontidão, no primeiro momento mesmo, para que a gente possa traçar caminhos, traçar estratégias para caminhar junto com esses jovens. Eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado também. Queria fazer uma Só pergunta para aproveitando. vocês. Pode falar. Não, só aproveitando essa deixa deles, eu estava aqui no meu Ossos do Ofício tentando ler um pouquinho. Então eu comecei a ler esse livrinho aqui do professor Augusto Cury. Acho que vocês já devem ter visto aí. Dispensa apresentações. E o Dr. Augusto Cury dizia que em alguns momentos, ele narra aqui no livro que ele aplicou um teste rápido em um ambiente e ele percebeu que havia uma confusão onde alguns professores diziam que uma determinada turma de alunos ela sofria por ansiedade ou por déficit de atenção. Então tinha essas duas realidades que os professores tinham em mente, que um desempenho de uma turma não alcançaria o patamar desejado por conta disso. E aí o doutor diz no livro, na verdade, que não é um problema de ansiedade apenas ou déficit de atenção, há um problema da síndrome do pensamento acelerado, aonde a gente começa a sofrer por antecipação. E é um pouco do que a gente vive hoje, nessa questão da pandemia, que muitos, até mesmo a gente, tem esse otimismo, logo vai passar, né? Se Deus quiser, vai passar, logo a gente vai voltar ao normal. Alguns criam outras teorias, dizendo, não, a gente precisa se adequar a este novo normal. Mas nós bem sabemos que não é apenas uma realidade do jovem de agora, mas algumas parcelas da sociedade, entre adolescentes, jovens e adultos, e até mesmo idosos, padecem dessa questão da síndrome do pensamento acelerado. Eu já começo a sofrer antes daquilo que aconteça. Eu já quero antecipar aquilo que nem não existe. Né? E aí eu deixo para vocês essa pergunta. Como que a gente consegue driblar essa dificuldade da síndrome do pensamento acelerado? Bom, é interessante você colocar o Augusto Cury, porque ele foi ele foi muito importante na minha vida. Por quê? Porque através dos livros dele que foi que me levou a fazer psicologia, né? Eu já vi essa necessidade, por ser um servo na igreja, de servir, de trabalhar também com a juventude. Trabalhei por muitos anos, o Felipe sabe disso. E eu vi que havia uma necessidade. E com a leitura do Augusto Cury, fez com que eu pudesse fazer a psicologia também. Então, eu já li vários livros dele. É muito importante, sei um pouco dessa teoria que ele mesmo criou, do pensamento acelerado, né? E nós entendemos que a ansiedade em si, ela é isso, né? Ela é uma apreensão em relação ao futuro, né? Às vezes a pessoa, quando ela tem ansiedade, né? Ali o sintoma de ansiedade é que ela está tendo uma preocupação acerca de algo que ainda não aconteceu. Aquilo que eu falei anteriormente, se a pessoa, de repente, ela vai fazer uma prova, ela começa a ter pensamentos. Eu acho que eu não vou bem na prova. Se, de repente, ela vai passar uma entrevista e vai acontecer a ansiedade. É nesse ponto.
E nós, neste tempo no qual nós estamos vivenciando, o tempo da pandemia, está sendo um momento no qual muitas pessoas estão ficando ainda mais ansiosas. Para quem não sabe, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E o quinto, no caso de depressão. Então, as pessoas cada vez mais estão ficando ansiosas, sobretudo neste tempo, né? O isolamento social, tudo que vem acontecendo está propiciando com que as pessoas acabam manifestando ansiedade e, consequentemente, se não tratado, poderá haver aí outros problemas, como transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, enfim, e depressão e tantos outros. E a gente precisa entender que para conseguir lidar com esse momento da ansiedade, porque a ansiedade ela provoca diversos sintomas físicos, né? Um deles é quando nós temos o coração acelerado, quando nós sentimos a respiração que ela fica ofegante. Então, é nesse momento que a gente precisa tentar ali se acalmar. Se você percebe uma pessoa que está nesse estado, então tenta acalmá-la, e há exercício de respiração. Então, há várias formas o que possa contribuir para que a pessoa consiga diminuir a ansiedade. Neste tempo em especial, eu até tinha feito um vídeo recentemente, dando algumas simples dicas de como a pessoa ela consegue superar a ansiedade, sobretudo neste tempo, né? Então, quando a pessoa está ali no quadro ansioso, ela pode fazer um momento da respiração, fazer uma respiração profunda durante 4, 5 vezes, segurar a respiração por alguns segundos, soltar bem devagar, que isso aos poucos vai aliviando a sua tensão. E quando a pessoa ela está nesse tempo, principalmente, né, que estamos vivenciando da pandemia, a pessoa, ela estando em casa, ela acaba não conseguindo conciliar as coisas, porque muitas pessoas hoje estão trabalhando em home office, então não está conseguindo conciliar as tarefas do trabalho com os afazeres de casa. Às vezes tem filhos e não está conseguindo conciliar. Tudo isso torna-se um turbilhão de informações na cabeça da pessoa, é aquilo que o Felipe colocou aí, através da teoria do Augusto Cury, que vem a síndrome do pensamento acelerado. Então, há várias formas que você pode conseguir superar essa situação. A respiração que eu falei, a prática de exercícios, ter uma boa alimentação, né? Procurar se entreter em outras coisas, de repente falar com os amigos, para que o seu pensamento saia daquela preocupação que você está, porque se você permanecer ali e ficar isolado, você vai ficar com o seu pensamento só na sua preocupação. E em vez de te ajudar, muito pelo contrário, vai piorar e aí pode ter outras consequências se você não cuidar disso. Então, há várias formas, né? Então, evite, principalmente nesse tempo que nós estamos ficando muito em casa, de comer coisas que contenham muito açúcar. Porque, para quem não sabe, todo alimento que contém alto teor de açúcar, eles são grandes inibidores, contribuidores para o aumento da ansiedade na pessoa. Então, a gente precisa procurar fazer coisas que não geram prazer. De repente, assistir um filme, de repente, fazer qualquer outra coisa. Eu, na minha idade, vou dar aqui para vocês uma coisa que eu adoro, que me relaxa bastante. Jogar videogame. Eu adoro jogar um futebol no videogame. Isso me relaxa, me faz bem. E acho que é importante a gente fazer aquilo que a gente gosta. Se gosta de assistir um filme, se gosta de fazer leitura, procura algo que faça com que você saia daquele pensamento que está tomando posse de você. Ok? Pegando o gancho aí do que o Carlos trouxe pra gente, eu acho que é muito importante a gente se perceber, né? Aí que tá a grande importância de se conhecer, para justamente identificar essa estratégia mesmo, do que vai te deixar mais tranquilo, do que vai te desacelerar esses pensamentos, né? De ficar até colocando o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que traz essa grande ansiedade, descobrir mesmo e ter essa estratégia. Mas eu também trago aqui a importância da gente também prevenir, como o nosso colega trouxe aí. Eu acho que é importante a gente prevenir também esse momento, né? Não se entregar, se você sabe que tem algo que vai te deixar
já que vai te preocupar, vamos buscar outro caminho, meu irmão. Vamos buscar a estratégia de fazer algo que você gosta, que te deixa satisfeito, né? Então, acho que é prevenir isso daí. E mais ainda, se você viu que teve essa crise, vamos buscar ajuda para que isso não venha repetir. Eu já disse isso e eu acho que é bem importante. Vamos nos cuidar, vamos ter mais atenção, vamos deixar esse sinal de alerta um pouco mais aguçado em nós. Não vamos deixar vir a próxima crise de ansiedade para que a gente busque ajuda. Eu acho que isso também é muito importante. Eu acho que a gente tem que assumir isso. A gente não é forte o tempo todo, a gente não é capaz de segurar as pontas o tempo todo, e tudo bem. Isso não faz a gente uma pessoa menos forte, né? Tanto jovem como qualquer outra pessoa. A gente está enfrentando um momento difícil, né? Então, assim, assumir que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa buscar, que a gente precisa traçar estratégia para não repetir, para não vir uma próxima crise de ansiedade, né? Que esse medo não assole a gente, não deixa a gente em crise. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tratar com essa questão da ansiedade, com prevenir para que não venha acontecer, eu acho que é um bom caminho também. Quero subir uma pergunta aqui que colocaram no chat, José, e ele fala assim: quando a pessoa ela tem depressão já diagnosticada, mesmo assim ela fala que não tem, como que a gente pode buscar entender tudo que ela está passando e como ajudá-la, né? Aí eu só vou dar uma pincelada em cima dessa pergunta do José. Né? A gente sabe que a gente está numa geração onde as pessoas elas são muito resistentes, né? Nesse sentido, né? Para assumir uma necessidade de buscar ajuda, buscar um conselho, buscar até mesmo o que vem ajudar ela a crescer, tanto pessoalmente quanto espiritualmente. Vamos dizer, uma geração de tudo, mas não sabe de nada. Né? E aí eu quero perguntar para o Carlos, né, como que ele consegue dar uma avaliação como profissional, né? Como que a gente pode buscar entender e ajudar essa pessoa que muitas vezes tem essa postura de falar, olha, não estou, não tenho ansiedade, não tenho depressão. Rossi, o padre Pablo de Mello e tantas outras pessoas aí que são bem conhecidas não teriam passado por uma situação como essa, né, de depressão. Então é importante destacar isso. A depressão não é uma fraqueza da pessoa. Qualquer pessoa pode vivenciar a depressão em algum momento na sua vida, né? Principalmente pessoas que de repente já têm um histórico na sua família com quadros de depressão. Se de repente o pai ou a mãe já teve depressão, a probabilidade dos filhos é de ter. Se os avós tiveram e os pais também, a probabilidade ainda cresce ainda mais. Então a gente precisa entender, né, o que a pessoa está passando, porque para a gente consiga verdadeiramente dar um diagnóstico de uma depressão, a pessoa tem que ter aí manifestado alguns sintomas, no mínimo, durante 15 dias, né? E, claro, esses sintomas não é assim, a pessoa está triste hoje, aí fica uns 2 dias e está bem, depois fica triste de novo. Não, não é assim. É algo que acaba sendo constante, algo que está gerando ali sofrimento na vida da pessoa, e aí sim nós precisamos entender que pode ser um quadro de depressão. Então, assim, cada caso é um caso, né? É importante também destacar que a psicologia, para cada pessoa, não é igual, de repente, você vai no médico e ele fala, tô com dor de cabeça, toma esse remédio. Não, psicologia, cada caso é um caso. Então, precisa ser avaliado com cautela, saber os sintomas, o histórico de vida daquela pessoa, para que se tenha, de fato, um diagnóstico. Pode acontecer a possibilidade de algumas pessoas, né, médicos, enfim, dar um diagnóstico errado, pode acontecer.
Então, por isso que precisa ter cautela, e é na psicoterapia que ali, através da fala livre, que a pessoa ela vai trazendo tudo aquilo que ela está sentindo, tudo aquilo que ela está sofrendo, né, para que realmente consiga usar as melhores ferramentas para ajudar na depressão. Mas é importante também colocar outra coisa, que as pessoas que têm depressão, elas têm esta vergonha, porque se de repente outras pessoas com quem ela conheça, saber que ela está ali com quadro depressivo, vai falar que ela é fraca, que ela é isso, que é aquilo, e é o que acontece muitas vezes em família. Às vezes a pessoa está ali com uma tristeza profunda, que ela está sem interesse de levantar da cama, ela está dormindo muito, ou às vezes não consegue dormir por conta da depressão, e muitas vezes as pessoas da própria família acabam fazendo pré-julgamentos, quando, na verdade, é neste momento que a pessoa da família precisa dar o apoio a essas pessoas. Não pode falar que é uma fraqueza, não pode falar que isso que é fingimento, que é isso ou que é aquilo. Não. Tem que dar o apoio, tem que saber ouvir a pessoa, saber o que ela está sentindo, para que você, de alguma forma, que é familiar, de repente, pai, mãe, irmão, não sei o quadro aí familiar, para que você possa ajudar a pessoa que está passando por um quadro de depressão. É difícil, é doloroso. A pessoa que está passando depressão não é uma coisa que ela quer. Acontece. Infelizmente, muitas pessoas, como eu disse no começo, estão suscetíveis a ter um quadro de depressão. Portanto, a gente precisa, de algum modo, saber ouvir e, quando a gente não sabe o que vai falar, então é importante que a gente não fale nada. Você acolha a pessoa. Mostre que você quer estar ali presente, que a pessoa pode contar com você e tudo aquilo que ela precisar, que você vai estar ali junto com ela. E não falando, não, que isso? Tem outras coisas, você está assim, você está se mostrando fraco, isso, aquilo. Não, não faça isso. O importante é a gente saber entender aquilo que a pessoa está sofrendo para que consigamos, assim, poder ajudá-la. Eu acho que uma coisa bem interessante também que o Carlos falando me veio aqui, que a gente tem que ter muito cuidado também autodiagnosticar o outro, né? Talvez é alguém que já falou para você ou que teve esse diagnóstico de depressão ou não. E a gente fala, nossa, mas ela estava tão bem ontem, nossa, mas a pessoa está tão bem, estava tão bem no outro dia, estava dando risada, falando isso, fazendo aquilo outro. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também, porque uma pessoa que está no quadro depressivo, ela pode ter essa variação de humor também, né? Ela pode tá muito bem aqui, mas em qualquer outro, a pouco tempo, ela pode estar numa crise mesmo. Então a gente tem que ter esse cuidado. E outra coisa também que eu acho que é muito delicado é essa questão do diagnóstico, né? Como o Carlos trouxe, é muito delicado porque tem muitos autotestes, autodefinição de quem é uma pessoa que está num quadro de depressão ou quem não é, sem que essa pessoa passe por um processo de um bom profissional mesmo, né? Então acho que a gente tem que ter esse cuidado também, né? De não autodiagnosticar o outro. E quando a pessoa traz esse diagnóstico, que a gente também tem esse cuidado, né? De junto com ela, identificar. E tem também a questão de que é muito difícil você se colocar nesse papel de uma pessoa depressiva, assumir, né? Isso, porque ainda é muito delicado. Uma pessoa que faz terapia, que faz um acompanhamento, um psicólogo, nossa, é uma pessoa doida, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa totalmente fora de si. Então ainda tem esse preconceito. A gente ainda enfrenta esse preconceito, né? E quando a gente fala dessa questão da negação da própria pessoa que está passando por esse sofrimento, né? Que está vivenciando isso, eu acho que vai justamente de encontro a esse preconceito que muita gente sofre, né? Como o Carlos disse, porque você é muito fraca, porque você não pode ficar assim, você é tão jovem, ou você tem uma vida tão boa, perfeita, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado.
Acho que quando a pessoa ela traz, quando ela relata, quando ela se coloca, acho que a gente precisa acolher, né? A gente precisa acolher para que a gente possa caminhar junto com ela. E se não sou eu que vou conseguir ajudá-la, mas que a gente possa buscar caminhos, né? Que a gente possa juntos tá ali buscando estratégias mesmo para enfrentar isso. Então, acho que o acolhimento desde de sempre é primordial, gente. Seja jovem, seja adulto, independente. Acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo de acolher a pessoa no todo. Eu acho que é por aí. Aproveitando, Certo. Passar para o próximo bloco aqui. aproveitando essa deixa, Pode falar. a gente tem a ciência de que muitas vezes a gente, né, o ser humano em si, ele não tem esse costume de pedir ajuda, né, de estender a mão, por vezes acaba sofrendo sozinho, porque tem a ideia de que não quer incomodar ninguém, não quer ser um peso, né, ou acha que já está abusando demais de alguma pessoa e não se submete, não expõe os seus dramas, né? Muitas vezes acaba até não sabendo com quem falar por inúmeras dificuldades. E a gente sabe também que é uma espécie de um preconceito de alguém falar, eu estou passando no psicólogo, eu vou ao psicólogo, eu vou buscar orientação, porque ficou um pouco característico na nossa sociedade que só vai procurar esse profissional quem é louco, né? Quem tem a pessoa, bom, você perdeu os parafusos, então você vai lá procurar um psicólogo. Mas quando a verdade é que é extremamente necessário aqueles que podem procurar o auxílio para enfrentar mesmo os seus traumas, as penumbras da alma, né? Como até mesmo dizem alguns teóricos da psicologia. E aí eu pergunto para vocês, que são especialistas da área, o que a pessoa que passa por algumas dificuldades, quando ela deve procurar um psicólogo, quando ela deve vencer os seus preconceitos para procurar um psicólogo? E aqui, assim, apenas nós estamos frisando em 3 temas básicos, né? Que é ansiedade, carência e depressão. Mas nós sabemos que o ser humano é esse universo, né? Até uma linguagem da psicologia. É um universo que é difícil de ser explorado, né? Difícil de ser conhecido. Quando que a gente precisa entender que se faz necessário procurar o auxílio profissional de um psicólogo? É importante a gente colocar que em qualquer momento da nossa vida a gente pode ter os seus altos e baixos, né? Tanto na questão da ansiedade, a gente pode vivenciar, a ansiedade em si, ela faz parte da nossa vida diária. E a depressão, no caso, quando você tem um quadro depressivo, você não sabe se aquilo é verdadeiramente uma depressão, quando você perceber que algo está você não está tendo controle, que está atrapalhando a sua vida, está atrapalhando as suas rotinas diárias, é nesse momento que você precisa procurar ajuda. Às vezes a pessoa com um quadro depressivo, ela não vai querer ajuda, porque ela não tem forças, ela não consegue. E é nesse momento, como a gente já tem dito aqui, né, tanto eu como a Tainá, de que as pessoas acabam fazendo os seus pré-julgamentos. E é nesse momento que a gente precisa procurar ver se, de repente, a gente, assim, de repente, eu tenho a minha esposa, e se porventura outra pessoa que eu conheço está ali, ela sempre foi uma pessoa ativa, está fazendo tal coisa, e de repente o seu comportamento muda, ela começa a ficar trancada no quarto, não começa a falar com as pessoas, evita contato com as pessoas, alguma coisa está acontecendo de errado. Então, a gente precisa ajudar. Então, quando você perceber que você está com uma tristeza, e essa tristeza está sendo tão profunda, por exemplo, é um momento que você precisa buscar ajuda. Buscar ajuda de um profissional, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, porque dependendo do seu quadro clínico, você vai precisar não apenas fazer uma psicoterapia, vai precisar também passar com um psiquiatra, né? E aquilo que o Felipe colocou, é tido muitas vezes como um grande
um preconceito aí das pessoas falar, quem vai no psicólogo é louco, quem vai no psiquiatra é louco. Não, não é. Para quem não sabe, bom seria que todos fizessem psicoterapia, porque em algum momento da nossa vida a gente não consegue lidar com alguns problemas que nós enfrentamos. Então, o profissional ele está aí para ajudar a trilhar com você aquele caminho que você está tendo dificuldades. Então, quando nós estamos passando por alguma situação, de repente, você perdeu algum ente querido, e ali, por conta do luto, você começa a ficar com a autoestima rebaixada, com uma tristeza profunda, você não consegue fazer mais as coisas, e isso pode tornar-se uma depressão. Então, é nesse momento que a gente precisa buscar a ajuda de um profissional. Eu acredito, né, que o Carlos pontuou bastante coisa legal aí também, né? Mas para mim, uma coisa muito que ficou muito marcada para mim durante toda a questão da minha formação, né? E que vem agora é a questão da prevenção também. Que eu acho que a gente deve prevenir todas essa evitar todo que venha acontecer com a gente essa ansiedade, né? Essa depressão. E a terapia em si é justamente para essa questão de prevenção, não é? É para que a gente tenha conhecimento sobre nós mesmos, para que a gente possa perceber como caminhar, como seguir o nosso caminho, não é? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, sim, todo mundo deveria, né? Mas que eu acho que o que falta é as pessoas entenderem o que de fato é um processo psicoterápico. Eu acho que isso que é pendente, né? Então, assim, a questão de fazer uma terapia vai levar você a se conhecer, não é? E nesse processo de autoconhecimento, você vai ter mais facilidade, você vai ter mais clareza de como ir, por onde ir, esse caminho que não vai te deixar passar por um processo que desenvolve essa ansiedade. Então, assim, aí que tá a questão da importância da terapia. Se eu me conheço, se eu sei quais são os limites da Tainá, eu sei que eu não vou por certo caminho, né? Mas se eu me conheço, se eu sei qual é o que eu pretendo buscar, é mais fácil eu conseguir vencer de uma forma saudável, né? Onde que não venha desenvolver uma ansiedade num momento que antecede uma entrevista de trabalho, que antecede uma prova. Então, assim, se eu me conheço, eu vou ter estratégias, né? Eu sempre falo da questão, a gente precisa criar estratégia. Só que para eu criar estratégia, eu preciso me conhecer, né? Porque se eu me conheço, eu sei por onde começar, pelo menos. E a gente precisa vencer esse preconceito. Ah, mas eu só vou procurar o psicólogo porque eu tive, né, uma grande crise de ansiedade. Eu tô eu já fui diagnosticado. Então, assim, eu acho que hoje a grande questão é essa, de só chegar no psicólogo quando realmente, né, se agrava. Porque eu não sei se alguém já disse para vocês ou não. Terapia qualquer pessoa pode fazer, né? Para que a gente não chegue nesse momento grave, nesse momento de decadência já da minha saúde mental, da minha saúde psíquica, da minha saúde emocional. Então, acho que a gente precisa, de alguma forma, também colocar isso para as pessoas. Gente, vai buscar autoconhecimento, vai buscar aquilo que você gosta, mas e aí, como que eu sei o que eu gosto? É por aí, é na terapia que a gente vai descobrir, né? Não é o psicólogo quem vai te dizer. É você mesma, é nesse caminho que você vai se conhecer, que você vai perceber aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz tão bem. Não pelo que o outro diz, não pelo que estão dizendo por aí, né? Não porque eu vou seguir essa questão do que o outro está dizendo, mas porque você se conhece. Então, nessa segurança, nesse autoconhecimento, eu acho que é bem por aí, nesse caminho, que a gente pode também prevenir tantas síndromes, né? Tantas coisas que têm assolado a nossa questão da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde psíquica. Então, eu sempre busco muito falar dessa questão da prevenção, né? De buscar prevenir para que a gente não entre nesse caminho de sofrimento mesmo.
Então eu sempre vou falar, a terapia, ela é necessária a qualquer pessoa, não é? É muito difícil, como o Felipe disse, né? Eu acho que é uma questão da nossa, não somente da nossa sociedade, mas é humana mesmo, assumir que eu preciso de ajuda, né? Que eu estou neste momento, que eu preciso ser ajudada. Eu acho que é difícil para qualquer pessoa, mas a gente precisa assumir isso daí. A gente precisa um dia colocar o pé no chão e falar, eu realmente preciso de ajuda. Não é fácil, mas é um exercício que a gente precisa fazer e a gente precisa assumir para a gente mesmo. Não posso tudo, né? Não estou pronto para tudo a todo momento. E tudo bem isso, gente. É super normal. Se a gente pode usar essa palavra aqui, né? Super normal. Tá tudo bem a gente buscar ajuda. Eu acho que é bem por aí. Eu quero já aproveitar que você está empolgada na fala aí. E a gente subiu uma pergunta aí da Cida, que ela pergunta: o ser humano em si, ele é ansioso? A ansiedade leva a cair? É consequente à depressão? Vamos lá, Tainá. Então, a ansiedade, acho que ela funciona basicamente como... É bem parecido com o medo, né? O medo, ele é como um organismo de defesa. Se eu tenho medo, eu posso me prevenir também de várias situações que vão que de repente vai me deixar numa situação de perigo mesmo. E em si, o ser humano é ansioso, porque eu acredito que a gente também, a gente já caminha por uma questão de ter um pensamento um tanto, vamos dizer que o nosso pensamento, ele antes de ser acelerado, a gente tem uma criatividade, né, de pensar, de formular. Eu acho que a questão de idealizar muitas coisas também. E aí a gente acaba desenvolvendo esse pensamento e o ser humano é ansioso, né? Porque ele vai querer construir algo nessa criatividade, então gera-se uma certa ansiedade. O que também, de alguma forma, se não é algo que está sendo extrapolado por nós, se tem essa ansiedade é que a gente vai buscar, é que a gente vai ter um caminho para construir. Se eu anseio por algo, eu vou buscar, né? Então, que essa ansiedade não seja algo que está extrapolando, né? Que seja demais. Então, assim, o ser humano tem em si esse anseio, né? Mas essa ansiedade pode sim levar à carência, eu acredito, né? Porque se nessa ansiedade eu crio uma situação, por exemplo, se eu crio uma situação de que eu vou oferecer para o outro uma companhia super extrovertida, né? Se eu vou oferecer para o outro uma companhia muito cheia de, de amor, de entrega, enfim. E eu não sou uma pessoa tão extrovertida, não sou uma pessoa tão que gosto de me colocar como uma pessoa alegre. Então eu vou ter que dar algo que eu não sou, né? E consequentemente isso vai me levar a um vazio, porque se eu vou oferecer para alguém algo que eu não tenho, isso pode me levar a um vazio, né? Isso pode me levar a viver uma situação de, de tristeza. E aí é que tá, como o Carlos disse, né? Um momento de tristeza, se você tá passando por um momento não tão bom, isso não é ainda uma depressão, mas é o que pode levar. Então, eu acho que pode ser uma sequência, sim. O que é importante também é que a gente não pode definir, né? Ai, se uma pessoa é ansiosa, ela pode tá indo para depressão. Porque eu acho que cada ser também, cada pessoa, ela tem uma questão bem sua, né? Bem subjetiva. Então, a gente não pode esquecer. Eu acho que como psicóloga, né, a gente nunca vai definir, nunca vai falar para você tem que ser assim e vai servir para qualquer outra pessoa. A gente tem que ter sempre esse cuidado, cada pessoa tem a sua particularidade, mas eu acredito que esses três temas que a gente está falando, que a gente está debatendo aqui hoje, está muito ligado um ao outro, né? Não definindo assim, isso mesmo, um ansioso, ele já vai ser depressivo e pronto,
mas eu acho que são coisas que pode sim acarretar uma outra. E o Carlos, como que o Carlos enxerga o que a gente pode, consequentemente, essa carência, ela leva a essa depressão, Carlos? Bom, é importante colocar, né, que conforme foi a pergunta da Cida, o ser humano, sim, ele é ansioso. Na verdade, assim, não que o ser humano seja ansioso, mas depende do ambiente no qual a pessoa está inserida, que ela pode ali manifestar quadros de ansiedade, né? Então, depende, de repente você está no seu trabalho, você é bastante cobrado e você não consegue executar as tarefas nas quais o seu chefe está lhe passando, isso vai gerar na pessoa um quadro de ansiedade. Então, mais uma vez, eu volto a colocar que a ansiedade ela é algo natural do ser humano. Ela é essencial para a nossa sobrevivência. Portanto, qualquer pessoa pode passar por algum momento com um quadro de ansiedade, né? A ansiedade ela é normal. Portanto, se de repente essa ansiedade que a pessoa vivencia ela tornar-se constante, ela começar a atrapalhar nas suas rotinas, na sua vivência, no seu dia a dia, aí sim é hora da gente buscar ajuda, né? A carência em si, ela pode sim nos levar à depressão, porque a pessoa carente, ela precisa ser preenchida com algo constantemente. Quando ela não recebe aquilo que ela precisa, ela pode manifestar aí quadros ansiosos, e, consequentemente, de depressão. Por isso que tem uma grande ligação de tudo isso. É importante que nós venhamos a entender tudo isso, né? E eu queria colocar uma coisa aqui que é importante dizer, que quando a Tainá estava falando, né, eu fiquei pensando aqui como Deus é maravilhoso na sua criação. Porque, assim, se há uma falta ali do amor paterno, materno, quando a criança nasce, ela vai realmente sentir a necessidade, porque a criança precisa ser preenchida com o amor, com carinho, com afeto, com atenção. Quando a criança está chorando, o pai e a mãe lá e ajudar, enfim. Para que tudo isso, se a criança for bem cuidada, ela vai estar preparada para enfrentar os desafios, as dificuldades, e, sobretudo, nesse tempo moderno no qual estamos passando, vai conseguir lidar. O problema é que muitas pessoas hoje, né, jovens hoje que estão carentes, às vezes querem manifestar que estão felizes, mas no mais profundo do seu ser estão tristes. E muitas vezes utilizam os meios as mídias sociais, né, Facebook, WhatsApp, para mostrar que elas são felizes, mas muitos, na verdade, não estão felizes. Eles querem ser, é aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, e ele não conseguiu realizar. Então, se ele não consegue realizar esse desejo da felicidade, ela vai fazer com que outras pessoas consigam enxergar aquilo que é o seu desejo. Então, esta é a resposta para a nossa amiga aí, Cida Carneiro. Deixa eu aproveitar essa deixa aí. Eu tenho duas perguntas, mas eu vou, né, para não atrapalhar o desenvolvimento das respostas, vou fazer uma de cada vez. Recentemente, um laboratório lançou uma pesquisa lá nos Estados Unidos, onde, em média, o homem e a mulher, ele costuma mexer no celular cerca de 200 vezes por dia, uma média, né? E dentro do campo do marketing, do design, muitas coisas que hoje nós temos no celular e no smartphone, nas redes sociais, foram projetadas para meio que pescar a nossa atenção, sugar a nossa atenção. Que é, por exemplo, a ideia que se tem tanto no Facebook, quanto no WhatsApp, quanto no Instagram, no Twitter, que é aquele estilo de rolagem infinita, onde jamais vai acabar a notícia.
jamais vai acabar um status, jamais vai acabar uma postagem, porque sempre você quer ver alguma coisa, sempre vai estar atualizando. E isso estimula inúmeros distúrbios dentro do nosso emocional, né? E há um certo ponto que a gente fica refém do celular. E aí a gente percebe que não é apenas um negócio de jovem, né? Acho que o ano passado, mais ou menos, a gente escutava que o vício de celular era mais para jovem. Mas com o passar do tempo, eu trabalho com o público, eu percebo que não é apenas o jovem, mas o adulto em si, muitas vezes, ele só faz alguma coisa se ele tiver com a cara no celular. Né? Isso com isso, a gente acaba transmitindo esse tipo de ensinamento para as crianças. Né? As crianças, eu tenho meu filho mais novo, mais velho, o Pedro, tem 6 anos agora, ele dá de 10 a 0 mexendo no celular. Ele consegue conectar várias outras coisas, mesmo não sabendo ler e escrever de maneira que consegue vasculhar esses meandros aqui. Aí eu pergunto para vocês, né, nessa questão de uma espécie de uma reserva, de um preenchimento, daquele que quer compensar algumas faltas. Como fugir um pouco desse vício do celular? Como que a gente consegue fugir disso? Começa aí pelo Carlos. É uma pergunta interessante, Felipe. Principalmente nos tempos atuais. Nós temos muitos pais que, na verdade, não estão fazendo o seu papel verdadeiramente de pai. O pai, muitas vezes, por querer fazer alguma tarefa, executar alguma coisa, assistir um jogo, fazer outra coisa, o que ele faz? Dá o celular para a criança. Em vez de ter um momento ali lúdico com a criança, brincar. É isso que, em muitas famílias, está faltando. O pai e a mãe brincar com a criança. E, em vez de brincar, o que ela vai fazer? Vai encher a criança de brinquedos, principalmente de celular, o que não é o adequado. Por quê? Porque o celular vai prender a criança. E aquilo que ela precisa receber, que é aquilo que a gente já tem falado aqui várias vezes, o amor, o carinho, o afeto, o diálogo, conversar com o filho, saber brincar, ter brincadeiras simples com a criança, para que ela não fique refém desses meios, né, que é o celular. Como você mesmo disse, Felipe, quantos de nós não somos reféns do celular? Quem hoje consegue ficar 24 horas sem o celular? Muitas pessoas, às vezes, se ficar sem o celular, elas vão ficar ansiosas, vão ficar preocupadas, acham que precisa ver as notícias. E o mais importante, o pai e a mãe precisa esquecer um pouco, deixar o celular um pouco e saber brincar com a criança. Em especial neste tempo da pandemia. Eu tenho visto aí algumas reportagens de crianças que estão mudando os seus comportamentos por conta desse isolamento, porque ela não pode ir para a escolinha, não pode ver os amiguinhos, não pode abraçar o pai, o avô, a avó, ou as pessoas com quem eles têm uma grande afinidade, e isso está mexendo com as crianças. E o que os pais precisam fazer? Saber brincar com a criança, usar o lúdico para que a criança se entretenha, para que a criança consiga se sentir importante. E é interessante que nos tempos de faculdades, eu queria fazer o meu TCC embasado nessa tecnologia, celular, tablet, mas infelizmente na época eu não consegui um professor, um supervisor que pudesse me auxiliar nesse TCC, então eu tive que partir para um outro lado, porque naquele tempo eu já via que esses meios já afetam. Eu tenho um sobrinho, hoje não, hoje está um pouco melhor, mas quando menor, ele não saía do aparelho. Eu dizia sempre para minha irmã, tira um pouco ele, faz algumas coisas com que ele possa se entreter melhor, brincar, se divertir, brincar de pega-pega, esconde-esconde, fazer qualquer outro tipo de brincadeira que seja mais saudável, que seja mais adequado. Então, por isso que hoje, certamente, um dos fatores, não posso afirmar isso com toda certeza, que pode aí ajudar nos quadros ansiosos de pessoas nos tempos atuais, é isso. Que o pai e a mãe, ele joga na criança outras coisas, em vez de dar a atenção, em vez de dar o carinho, em vez de dar o afeto, que é o essencial para o bom desenvolvimento, seja ele psíquico, seja ele psicomotor, seja ele de uma forma geral, para a criança, de um modo geral. Super válido o que o Carlos Tem uma traz pra pergunta, gente. Clécio, que eu vou subir. Só rapidinho, só para concluir esse raciocínio da questão do celular.
E eu penso também por um viés que eu acho que é um pouco diferente, mas principalmente os jovens. Hoje eu preciso postar uma foto porque todo mundo está postando assim, os desafios, né? Que estão super em alta. Então, assim, eu preciso postar, eu vou fazer isso e pronto, acabou. Mas será se ele está fazendo porque é uma autorrealização, porque realmente faz sentido para ele, ou porque ele está vendo que naquelas postagens tudo tão bem parecido, então ele vai nessa também. Então, eu acho que um exemplo também que eu fico prestando muita atenção é a questão de viagens, né? Todo mundo hoje tem um Instagram bem bonito, bem cheio de fotos de viagens, então eu tenho que ter também. Eu tenho que ter, mas eu tenho que ter essas fotos porque isso me preenche, isso me satisfaz, isso é legal, ou porque todo mundo tem um Instagram legal, né? Então eu acho que esse questionamento também é super válido, porque eu percebo que a gente pode caminhar por um lado que não tem nada a ver comigo, né? Que não faz sentido para mim, mas o que a mídia pede, o que tá rolando no Instagram, o que tá rolando no Facebook, é isso, né? É para lugares legais, postar aquela comida chique, é para lugar legal e postar aquela foto que faz sentido, mas não é que faz sentido para mim, é que faz sentido para o outro, é para o que faz sentido para quem está visualizando essas redes. Então, eu acho que isso também é eu arrisco a dizer que isso é um caminho, né? Que pode me levar à carência, que pode me levar a um quadro de, de profundo sentimento de ansiedade mesmo, né? Porque eu tenho que assumir esse papel o tempo todo, eu tenho que alimentar essa minha rede, né? Que eu tenho que estar o tempo todo presente ali e só que sem se questionar se realmente isso está te preenchendo, se isso está fazendo sentido para você ou se é simplesmente, né, para colocar ali naquela rede que você está sendo alguém conforme o que cobram, né, o que a sociedade impõe. Então, eu acho que isso também é bem importante. Eu acho que a gente precisa prestar atenção muito nisso. Subiu uma pergunta agora aqui. Ela quer ter uma depressão. Passar a bola para o Carlos, pedir para ele responder. Bom, quando a gente pode perceber a pessoa com um quadro, né, está sofrendo de depressão, é quando a gente vê que a pessoa ela não está fazendo mais as coisas que ela fazia antes. A pessoa começa a ficar muito na cama, muito no quarto, está com o seu semblante abatido, entristecida, e de repente começa a dizer que ela não tem esperança disso ou daquilo, que é uma pessoa que não está tendo prazer, principalmente naquelas coisas que antes ela tinha prazer. Então, quando a gente perceber algum desses sinais, aí pode ser um quadro de depressão. Não quero dizer que é um quadro de depressão, mas pode ser. E aí é neste momento que a pessoa que perceber possa tentar ajudar, incentivar a essa pessoa que está com esse quadro, né, que está tendo esses sintomas, buscar ajuda de um profissional. Entrar naquilo que você mencionou anteriormente, Carlos, para a gente ter um parâmetro de uma pessoa que está nesse processo de depressão sofrendo, ela tem que ter um período ali de 15 dias, mais ou menos, é isso? Na verdade, assim, Sequentes. quando eu me refiro 15 dias, no mínimo, é quando a pessoa manifesta esses sintomas, né? Alguns dos sintomas, né? Tristeza, fica sem esperança, acha que nada tem mais solução, e ela só fica na cama, não consegue comer direito ou está comendo em excesso. Então, são vários fatores que sejam constantes, não é algo que seja esporádico. De repente, você está triste agora, e daqui a pouco, no dia seguinte, você está melhor, já consegue fazer as coisas. Não, quando a pessoa tem um quadro aí constante, né, negativo de outros sintomas, e aí pode ser a manifestação de um quadro de depressão. Legal. Passar a bola para a Tainá.
Eu acredito que quando a gente fala na questão de diagnosticar, né, de buscar, será que realmente essa pessoa está no quadro depressivo? É justamente o que o Carlos traz, a gente perceber, né? A questão de falar a quantidade de dias é mais ou menos, como o Carlos disse, pode ser que a pessoa hoje ela esteja bem, mas pode ser que amanhã, né, ela tenha já essa questão de ficar o dia todo na cama, de ter uma tristeza profunda. Então, eu acho que é importante a gente perceber se isso é frequente, né? Se não é que seja todos os dias durante os 15 dias, né? Mas se isso está sendo constante no dia a dia da pessoa. Eu acho que é por aí, a gente perceber se ela está com uma perspectiva de vida, se ela para os seus planos, né? Se ela tem um certo momento em que ela não acredita mais em si. Então são vários fatores que podem apresentar este quadro de depressão. É delicado porque a gente pode ter também uma pessoa que está nesse quadro de depressão, mas ela não demonstra para o seu convívio, né? Então, mas eu acho que de alguma forma você vai perceber em algo. Como o Carlos disse, a gente pode perceber na questão da alimentação, né? Ou ela tem a inibição do apetite, ou ela está comendo em excesso. Na forma como a pessoa direciona para falar com você, para conversar com você, se é uma pessoa muito próxima, você vai perceber. Então, eu acho que a gente tem que estar atento em detalhes do dia a dia mesmo. A pessoa também ela vai, de alguma forma, deixar essas pistas. Né? Acho que a gente tem que estar atento. E uma coisa que é muito importante é não deixar, de qualquer forma, se você tem uma suspeita, né? Buscar desenvolver um diálogo. Uma suspeita que eu digo, né? A pessoa está triste? Será que é por algo que aconteceu por esses dias? Foi um evento que a deixou triste? Então, acho que esse diálogo aí vai nos ajudar sempre, né? A identificar se foi um evento que ocasionou essa tristeza, ou se esse evento também que ocasionou essa tristeza está deixando que essa pessoa carregue essa tristeza por muito tempo, né? Então, acho que é importante a gente desenvolver esse diálogo também. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Pode. Vai lá, Renan, vai lá. A gente vive um tempo onde as pessoas elas estão muito propensas, né, a entrar num processo de crise de ansiedade. Nós estamos aí num tempo onde o complexo de carência na nossa juventude tem crescido assim de uma forma assustadora, principalmente no campo afetivo, né, no campo da afetividade e sexualidade. A gente até fazia uma live a semana passada trazendo a importância disso. E também a gente vê também um cenário um pouco preocupante, né, no campo da depressão, justamente, às vezes, pelo fato de você perder alguém querido, alguém que tem um muito grande na sua vida. E como que eu vou tirar um pouquinho esse peso, né, de vocês, profissionais, e vou voltar um pouco para a questão social. Como que a gente pode trabalhar, até mesmo os governantes, eles podem nos ajudar nesse sentido, até para amenizar esse cenário, porque, né, hoje o Brasil é o primeiro país que sofre aí justamente pela questão de ansiedade, e quinto em depressão, só me corrija se eu estiver errado. Mas como que a gente consegue, como que os governantes podem colaborar, de certa forma, nesse sentido? As políticas... O Brasil em si, né, ele não faz muito investimento. Se a gente for olhar para outros países, há muito trabalho, a presença do psicólogo em muitos ambientes, né? Seja na escola, o que não acontece no Brasil. Hoje, se nós formos analisar, nós vemos o trabalho do psicólogo mais em escolas particulares. Algumas poucas, nós vemos aí um psicólogo trabalhando no ambiente público. E seria fundamental que houvesse, né,
o trabalho do psicólogo nesses ambientes, para que consiga contribuir com a juventude, com as crianças, até mesmo com os adultos, para que eles consigam lidar com essa situação. Mas, infelizmente, o nosso governo, né, no Brasil, não investe em nada disso. E aí a gente percebe o quão está o Brasil. Pessoas com quadros ansiosos, sofrendo, e é muito difícil. Quando a pessoa precisa de uma ajuda, é difícil até mesmo encontrar um psicólogo que possa fazer um atendimento voluntariado, que possa contribuir. Enfim, muitas pessoas não têm acesso, não conseguem conseguir passar com um psicólogo para conseguir tratar aquilo que ela não está conseguindo lidar, né? Aqueles problemas. E antes disso também, né, eu queria colocar outra coisa aqui que é importante daquilo que foi colocado, que as pessoas não ficam se fazendo rótulos, porque a gente falou ao mínimo 15 dias, aí se ela tiver tristeza, se ela tiver desesperança, se ela estiver acamada e outros sintomas, isso não quer dizer que ela está com quadro depressivo. Não vai falar assim, eu estou com depressão. Não, procure ajuda de um profissional para saber se verdadeiramente os sintomas que você está manifestando, que a pessoa está manifestando, é verdadeiramente ali depressão. A questão da responsabilidade social é algo que me chama muita atenção, né? E, assim, como o Carlos disse, o governo não investe nem um pouco. Se é difícil a gente perceber nos PSF, né, na saúde, um psicólogo, que é super difícil, né? Você, a pessoa que é diagnosticada, né, que não somente para fazer uma psicoterapia, mas eu falo principalmente, ela vai conseguir vaga depois de muito tempo para conseguir um acompanhamento, e é muito delicado porque é num período de tempo curtíssimo, né? Eu andei acompanhando isso e, assim, é muito raso, porque onde que a gente vai conseguir fazer um acompanhamento com um paciente que eu vou encontrar de 45 em 45 dias, num período de tempo muito curto? Então, assim, é muito precário, muito mesmo. E quando a gente fala na questão de políticas públicas, está muito decadente em tudo, mas nós, como psicólogos, vamos sofrer muito, porque quando a gente cai mesmo na psicologia social, a gente é barrada muito na questão das instituições, né? Eu vou conseguir fazer pouquíssimo como psicóloga dentro de uma instituição, por questão que a política não permite mesmo. Eu tive uma experiência, né, de trabalhar de estar num equipamento da prefeitura que trabalha com políticas públicas, que era vinculado com a Secretaria de Cidadania, e eu percebi muita dificuldade em fazer, em estar ali como psicóloga, porque todos os protocolos barram, né? E assim, eu já comecei a falar, vamos lá. Eu trabalhava num equipamento que atendia mulheres vítimas de violência doméstica, né? E em nenhum momento aquelas mulheres eram acolhidas, né? Eu acho que isso para mim era muito difícil. Era muito técnico, não é muito técnico, né? Podem estar me ouvindo, alguém que trabalha, que vivencia, mas eu acho muito técnico. E não é somente lá, né? A gente vai se deparar com isso o tempo todo, porque primeiro vem a questão das políticas, vão me barrar muito nessas instituições. Então, assim, é muito delicado, porque primeiro tem que vir toda a questão de política da instituição, para depois vir o que é de fato a psicologia, né? Então, isso é algo que eu acho que fica muito pendente para que a psicologia possa ser efetiva nos dias atuais, né? Então, eu acho que isso precisa ser mudado, vai ser muito difícil, mas a gente também precisa lutar por isso, né? Nós psicólogos, a gente precisa também ter essa consciência de que a psicologia precisa acontecer. É isso. Temos uma perguntinha da Cida. Queria que você que está no embalo ainda, Tainá, pudesse nos dar uma
uma visão sua. Vamos lá. Nascida pelo... Hoje em dia, o consumo de bebida alcoólica está realmente muito alto, né? Isso seria um sintoma de fuga, de carência? Eu acredito que sim, totalmente, né? Porque uma pessoa que busca de alguma forma se satisfazer, né? Porque a busca por esse consumo, né? Alcoólico é porque ela acha, ou pelo menos entende, que aquilo ali de alguma forma vai lhe trazer uma satisfação. E pode sim trazer essa satisfação momentânea, a gente sabe disso. Mas pode ser sim essa questão da carência, porque ela está procurando preencher esse vazio, né? Ela quer de alguma forma colocar para ela mesma ou demonstrar que tá legal, que tá tudo bem. Então, hoje principalmente, né? Você beber, você demonstrar que tá ali bebendo, você tá curtindo, você tá sendo feliz. Então, de alguma forma, ela tá vivendo essa felicidade mascarada, né? Através dessa bebida, desse consumo de qualquer droga que seja. Então, eu acredito que tem muita carência por trás disso, né? Porque uma pessoa que busca se satisfazer, né, através de drogas, enfim, procura preencher algo, né? E eu acho que é por aí que é onde que está essa carência. E eu também acho que a gente precisa colocar algo aqui, né, que quando a pessoa se identifica, né, quando ela vê, quando ela se percebe, eu estou passando por uma situação delicada, é porque eu passei por isso, por aquilo. Quando ela consegue já identificar, quando ela consegue já ver que passou por um trauma, que ela passou por uma questão delicada. Hoje, quando adulta, a gente tem que assumir também, né, que se eu passei por isso, hoje é minha responsabilidade também como adulto. Tratar de alguma forma. Tratar, que eu digo, né, ter isso em mão e de alguma forma se cuidar mesmo. Né? Então, acho que a gente precisa também ter esse cuidado. Claro que é algo bem delicado, mas ter esse cuidado de não autorresponsabilizar o outro, né? E trazer essa responsabilidade para nós mesmos. Né? Essa questão de buscar, eu preciso de ajuda, eu preciso estar consciente, né, que eu passei por isso, por aquilo, então agora eu preciso resolver a minha vida também. Eu acho que é uma postura de um jovem adulto, né, que quer buscar o melhor, que quer se cuidar, que precisa assumir, que precisa andar também. Então acho que isso também é muito válido a gente pensar, né? Eu passei por isso um tempo atrás, então agora também é responsabilidade minha. Né? Eu sou uma pessoa um tanto crescida, eu sou uma pessoa responsável por mim mesma, então eu preciso caminhar. Eu preciso ter os pés no chão e caminhar. Eu acho que a gente precisa lembrar disso também. Legal. E você, Carlos, como que você enxerga esse cenário de bebedeira na nossa juventude, ligação direta? Então, pode ter uma ligação, sim, com essa questão de fuga, e pode também não ter. Eu vou dar um exemplo que, quando eu era mais jovem, meu pai sempre sentava comigo, com meus irmãos, e falava, um dia, quando você sair com seus amigos, eles vão te oferecer bebida, vão oferecer cigarro para você, e se você não aceitar, eles vão te taxar como idiota, como isso, como aquilo, como aquelas palavras de baixo calão que nós bem conhecemos. E verdadeiramente, tudo isso que meu pai nos aconselhou aconteceu. Então, se não fosse os conselhos do meu pai, eu teria sido influenciado por aquelas pessoas que muitas vezes diziam que eram meus amigos, quando na verdade não eram. Porque quando eu não aceitava, eles começavam a me taxar, que eu era trouxa, que eu era isso, que eu era aquilo. E a bebida, é claro, ela pode também ser uma forma de fuga, né? Tanto a bebida alcoólica, como também drogas ilícitas, pode ser um momento de fuga, porque a pessoa ela está com a carência ali a dor tão difícil para ela, então ela precisa aliviar aquela dor que ela está sentindo, e ela pode ali, né, jogar através da bebida. Então pode acontecer isso também. Só aproveitando, fazer Felipe, queria uma última pergunta aqui antes da gente encerrar. Já tem 1 hora, vai dar 1 hora e meia agora de live.
E quanto mais o papo vai acontecendo, mais questionamentos a gente vai fazendo, até os irmãos, as irmãs, os jovens que estão nos acompanhando também vai contribuindo com a live, trazendo questões. Mas vocês falavam da questão do álcool, eu lembro que a OMS, ela publicou um estudo recente que nessa quarentena, nesse tempo de pandemia, o consumo de álcool chegou a aumentar de 3 a 4 vezes mais. Né? Por exemplo, aquela família, aquele homem, aquela mulher que costumava tomar uma garrafa de vinho por semana, ele começou a tomar 3 ou 4 garrafas de vinhos em uma semana, né? Sem contar as outras coisas aí, como ficou atenuada. Mas eu queria, assim, mudar um pouco o foco. A gente sabe que o ser humano vive um dilema, uma dúvida que muitas vezes não o deixa sossegar, que é a questão da morte. Hoje eu estava trabalhando e aí eu encontrei com a mulher. Aí ela falou: Nossa, mas você não tem medo de contrair o vírus? Aí eu, de maneira espontânea, falei: Não, eu não tenho. Né, eu procuro sempre seguir os protocolos, trabalho desde o início da quarentena, da pandemia, mas procuro seguir os protocolos aí para evitar os riscos. Aí ela falou: mas eu tenho muito medo, eu saio de casa o mínimo, eu vou evitar o máximo de estar em ambientes com aglomeração, eu saio o básico, só para trabalhar. E aí, nessa intenção que a gente vive hoje na pandemia, como lidar com essa questão da morte? Nós observamos ainda hoje um certo setor da mídia, alguns veículos atenuaram bastante essa questão. Como que virou como uma manchete diária. Tantas pessoas morreram hoje. Tantas pessoas morreram hoje. Tantas pessoas ficaram infectadas. Abriram no cemitério X número de covas. O prefeito mandou fazer isso, o governador mandou fazer aquilo, e fecha isso, fecha aquilo outro. Então, o pânico foi meio que instalado. Né? E essa questão da morte. Como lidar com isso, sendo a gente jovem ou até um pouco mais amadurecido? Como lidar nesse momento de incerteza com essa questão da morte? Tempo em especial, procurar filtrar essas informações. Porque se nós ligarmos a TV, nós vamos ouvir a maioria dos assuntos referente esse assunto atual, que é a pandemia. E nós vamos sempre ouvir: morreram tantos. E isso, o que vai acontecer? Vai gerar preocupação nas pessoas e, consequentemente, vai ali manifestar quadros de ansiedade. Então, a gente precisa filtrar essas informações para que a gente não fique o dia inteiro, o tempo todo, ouvindo falar só de catástrofes, né? Porque a mídia, muitas vezes, ela coloca esse fator das mortes, mas também deveria focar um pouco mais também nas pessoas que estão se recuperando. E pelo que eu vejo nas mídias, eles falam bem pouco sobre isso e dá uma ênfase a mais nas pessoas que estão morrendo. Então, a gente que está em casa, trabalhando em casa, ficando em casa, procure assistir o jornal, por exemplo, um determinado horário do dia, para que você não manifeste quadros ansiosos. Porque se você ficar somente vendo essas notícias, vai te gerar medo, e se você sair, você vai ficar preocupado em ser infectado. Consequentemente, aí pode vir uma neurose, né, que não é bom para nenhum de nós. Então, a gente precisa filtrar essas informações, procurar se entreter com outras coisas, como aquilo que eu já tenho dito. Procure fazer outras coisas que te geram prazer, de repente assistir um filme, ler um livro, conversar com as pessoas, fazer uma videochamada, videoconferência, se entreter de uma forma que você esqueça um pouco. Não que você precisa esconder a realidade, não. É que você não pode ficar também o tempo todo focado nessas informações negativas, que isso não vai ser nada saudável para a nossa saúde mental. Exatamente por aí mesmo. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é o que a mídia traz, né? E como o Carlos trouxe, claro que a gente precisa se informar, a gente precisa se cuidar, né? Esse vírus, ele é real, sim, a gente sabe,
mas a forma como a gente vai levar isso também, né? Não ficar o tempo todo buscando, olhando somente para essa questão, né? Porque, embora seja algo muito grave, a gente precisa andar com a nossa vida também, né? Como o Carlos falou, tem muita gente que está trabalhando em casa, a gente não pode parar também a nossa vida, não porque eu não quero, é porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né? Muitos precisa colocar na sua mesa o pão de cada dia, então assim, não ficar o tempo todo só buscando, só se concentrando nessa questão como o Felipe colocou, né? São tantas mortes, são isso e aquilo, e a mídia pega muito pesado, sim. A gente precisa se informar, a gente precisa estar atento, mas a gente não pode se voltar somente para isso, né? Como o Carlos trouxe, vamos nos concentrar, assim, vamos informar o que a gente precisa fazer, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter, mas vamos fazer aquilo também que vai nos satisfazer, né? Vamos ter uma estratégia ali do que eu posso fazer na minha casa, né? Do que vai me preencher, do que vai me ocupar, né? O que eu gosto de fazer ali dentro da minha casa. Então, assim, tem que ter esse cuidado com a mídia mesmo, porque hoje a gente percebe, né, o tanto que está sendo delicado a gente ficar o tempo todo, a gente está sendo de uma forma assolada somente pela questão da morte, né? Os curados, aquelas pessoas que estão sendo recuperadas não vêm, a gente não percebe, a gente não consegue ouvir isso, né? Porque a mídia não coloca. Então também a gente tem esse cuidado, né? De filtrar e trazer aquilo que é necessário e não se concentrar somente naquilo que é trágico nessa questão dessa pandemia. Então acho que isso é importante. Legal. É isso, galera. A gente está aí, como o Felipe falou, quando o papo tá bom, a gente vai começando a apontar, questionar, uma coisa vai ligando com a outra. Mas para a gente fazer a baila agora nesse finalzinho de live, né, como a Tainá fechou a nossa última pergunta, não deixe se influenciar pela mídia, que muitas vezes tem criado aí um cenário de pânico. Lógico que nós devemos tomar todas as medidas necessárias, seguir todos os protocolos devido à questão da Covid, mas sempre estar atento àquilo que nos influencia e aquilo que nos leva a outras doenças também. Conforme hoje a gente trouxe aí a questão da ansiedade, a depressão, né? Li outro dia um artigo que a depressão é a doença do século XXI. Né? E, de fato, tem aí arrastado muito as pessoas. Na nossa juventude, então, é algo até preocupante. Mistura-se com o complexo de carência, a crise de ansiedade, muitas vezes para você buscar um lugar, se encontrar, ou até mesmo a gente vê no cenário acadêmico muitos jovens que querem se qualificar muito rápido e não vivem esses processos. Mas sempre tendo em mente que nós precisamos buscar ajuda, precisamos buscar um auxílio, precisamos sempre recorrer e sempre estar atento a esses sintomas que muitas vezes vão nos levar a um abismo profundo, onde muitas vezes pode ocorrer até uma morte. Morte que nós tratamos no final como um dos favores de grande parte da sociedade. Uma massa aí que, se nós colocarmos, atinge até mais do que 80%. Mas sempre temos em mente que é necessário, é importante estarmos abertos à ajuda, abertos a receber ajuda e também estar de olhos totalmente fixos naquele que é a certeza da nossa vida, que é Jesus Cristo. Nós não poderíamos deixar de falar de terminar essa live sem falar dele, que é um dos maiores psicólogos, uma das maiores referências em pessoas na humanidade. E aí, para finalizar essa live, eu gostaria de pedir uma palavra para cada um de vocês hoje, para quem está nos assistindo, 10, agora 9, que está aí na nossa live, uma palavra que possa encorajá-los nesse tempo de pandemia aí que a gente não sabe até quando vai se estender. Olá, Tainá.
Realmente, eu acho que essa é a grande questão. A gente não sabe, né, até quando a gente vai passar por isso, né? Não é assim, já vai passar, gente. Calma que semana que vem a gente retoma tudo e ok. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que manter a esperança mesmo, né? A esperança de que a gente pode vencer isso, que a gente vai vencer isso. E adaptar também aquilo que a gente espera acontecer no dia a dia e vivendo de uma forma tranquila, né? E eu acho que viver um dia de cada vez, isso é essencial. E acreditar que a gente vai conseguir passar tudo isso, vencer tudo isso. E que a gente possa também se fortalecer, né? Que a gente esteja junto para vivenciar isso. E eu acho que quando passar mais próximos ainda, né? Que a gente possa construir, que a gente possa estar juntos. Eu me coloco à disposição, claro. Eu estarei sempre por aqui. Se vocês não conseguirem falar diretamente comigo, o Renan tem meu contato. Então, que a gente esteja juntos, que a gente possa se fortalecer juntos, que a gente não esqueça, né? Que a gente tem essa questão, nós como cristãos, nós temos essa diferença de viver esta unidade. Então, eu acho que isso é importante, embora a gente não possa estar em presença física, né? Mas, de alguma forma, a gente tem que estar junto nessa. E é isso. E é isso. Ter estratégia, né? Eu sempre falei muito nisso aqui hoje. E eu acho que tem que ter. A gente tem que descobrir, a gente tem que buscar essas estratégias para a gente ir vivendo hoje, vivendo de uma forma coerente, né? E de uma forma muito responsável. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter esperança, mas, sobretudo, a gente tem que ter também os pés no chão e caminhar. Caminhar sempre. Amém. Passar a bola para o nosso irmão Carlos, que ele dá uma palavra aí para a galera da nossa live, finalizando. Isso aí. O que eu quero dizer para todos é que tudo que estamos vivenciando vai passar. Tenhamos fé, tenhamos esperança de que tudo isso está passando. É um momento difícil, complicado para muitos de nós. Muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. Eu perdi o meu cunhado, mas não foi pelo Covid. E já é um momento difícil porque não tem o velório, então é um momento sofrido. Mas tudo isso vamos passar. Este é o tempo no qual nós precisamos nos apegar mais a Deus. Buscar ter uma intimidade na qual muitas vezes nós não temos tido com o Senhor. Então precisamos procurar ter uma oração mais constante para que nós entendamos que Deus não nos abandonou, não esqueceu de nós. Assim como está lá no livro de Isaías 49:14, que diz bem assim: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu? Não. Pode uma mãe abandonar o seu filho? Não pode. Às vezes pode, mas Deus não nos abandona. Deus não esquece de nenhum de nós. Ele quer nos afagar com o seu amor. Ele quer nos pegar no colo e falar: filho, você não está sozinho. Você não está sozinho. Senhor, e peça ajuda. E você que vê alguma pessoa que está passando por algum problema daquilo que foi aqui discutido hoje, tente ajudar. Não faça pré-julgamentos, mas tente ajudar. Saiba ouvi-la, tente ajudá-la em tudo aquilo que ela precisar. Porque desta forma, você não precisa nem, às vezes, dizer palavras, mas você, com seus atos, de só acolher, de só ali ajudar a pessoa com umas coisas que ela está tendo dificuldade, você já está fazendo bastante. Amém. Gente, foi bom demais. Eu gostaria de... Falar rapidinho, Renan. Pode falar. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender bastante com vocês e de partilhar muitas coisas. E eu acredito que momentos como esses, né, são muito válidos. E a gente precisa estar atento, né, ao que realmente vai nos ajudar, o que vai fazer sentido para a gente. Então, que a gente esteja atento, né, a uma boa amizade, a um bom papo. Eu acho que a gente sempre vai aprender muito com
se disponibilizando, se colocando, né, a aprender, a ouvir. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de participar com vocês, né, de estar aqui com vocês. E eu estou à disposição. Precisando, conte comigo. Nós temos. Agradeço você, agradeço o Carlos, à disposição. Como eu disse, o papo é bom. A gente queria que ficar bem mais, né? Eu vou passar para o Felipe para ele finalizar a nossa live aí. Sei que ele quer dar uma palavrinha antes de finalizar. Aí a gente já passa tudo isso que a gente está passando. Tenho certeza de que Deus não nos abandona, como o Carlos falou. Agradecer aos nossos irmãos e irmãs que nos deram audiência nessa live, 1h e 45 minutos, aos nossos irmãos psicólogos que nos deram uma consulta VIP, né? E aqui, enquanto vocês aqui discorriam sobre algumas das nossas perguntas, eu ainda fico com 3 ou 4 na minha cabeça aqui querendo fazer, mas senão vai ficar 3, 4 horas de live e não vai ter gente para acompanhar a gente aí. Vamos, quem sabe, deixar para uma próxima. Mas aproveitando essa aventura, né, de deixar um conselho, não se sinta sozinho. Como a Tainá ressaltou, deixe essa ilusão de que você, por passar por alguma dificuldade, por uma crise, que você não é forte o suficiente. Nós somos fracos, mas com a ajuda divina nós somos fortes. Com a ajuda do Espírito Santo nós somos fortes, e com a sabedoria que o Senhor nos dota, nós temos ferramentas para vencer os nossos desafios, as nossas crises, as nossas dificuldades. Basta a gente querer. Que você, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco até agora, não se dê por vencido. Não se dê por vencido, independente da luta que você está travando. Deus é contigo, Deus é conosco, e nós continuaremos lutando e vamos vencer, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galera. Chegamos a mais uma programação. Como o Felipe disse, sempre ficamos com mais 2 ou 3 perguntas da cabeça, mas teremos outras oportunidades, tenho certeza. Vocês já são nossos convidados para estar conosco em outras oportunidades. Eu quero agradecer imensamente você que participou com a gente dessa live por esse 1h e 47, mas que foi muito, muito proveito. Muita coisa a gente aprendeu aqui, eu fiquei aqui observando, né? Quando a gente não tem muita expertise, a gente só aprende. Mas foi muito rico, agradeço novamente vocês. Agradeço vocês que nos deram essa audiência, vocês que participaram fazendo as perguntas. Na próxima semana a gente volta com a nossa programação normal da Conexão Jovem. Aí já não vamos para o 5º capítulo. Não vou mencionar o de novo, porque sempre é uma surpresa, mas o jovem vai gostar. O jovem vai gostar, que é um tema que, quando a gente coloca esse tema, né, Felipe? Parece que o jovem, ele se anima, né? É algo que ele se anima bastante. Então, acompanhe nosso Facebook, acompanhe aí todas as outras transmissões. Se você não assistiu às outras transmissões, assistam. Tem oportunidades que estão super bacanas também, com outras pessoas participando. Não poderia pedir para você deixar sua curtida, compartilhar, comentar, dar seu feedback, onde a gente pode melhorar, o que a gente pode, talvez, trazer como tema que você acha pertinente, para que a gente possa explanar isso para muitas outras pessoas. Então, um beijo a cada um de vocês, Deus abençoe, um beijo no coração dos nossos convidados também, que Deus fortaleça vocês, estamos juntos, rumo ao céu, porque a nossa meta é o céu, e que Deus possa abençoar a família de vocês. Um abraço e até a próxima sexta-feira. Nice.